Olá, seja muito bem-vinda você que está aqui participando desse treinamento comigo. E hoje eu vou falar para você quais são as fases que a sua vida financeira precisa passar para você conseguir chegar até a sua liberdade financeira. Pois é isso aí. A sua vida financeira, ela também passa por fases, igual as suas fases da vida, mas não é nasce, cresce, se reproduz e morre, e também não é crescente, minguante, como as fases da Lua. As fases da sua vida financeira, elas têm características muito especiais, e é importante você saber que fases são essas para você conseguir se planejar, se estruturar, saber exatamente em que fase você está, o que falta você fazer para cumprir toda aquela fase e seguir adiante, tá? Então, isso é bem importante. Recomendo que você pegue seu papel, sua caneta, né? Como eu costumo falar com você, que isso é muito importante, né? Para você não só ouvir o conteúdo, acompanhar o conteúdo, mas também acompanhar, seguir com a gente aí para não perder nada, tá bom? Vou compartilhar a minha tela com você. Então, vamos lá. Quais são os ciclos da vida financeira? Vamos saber agora. Vai prestando atenção, como eu tinha falado, né? Vai prestando atenção e vai anotando o que você já concluiu e o que você não concluiu. Ah, e importante, no final dessa aula aqui, embaixo desse vídeo, você vai ter uma ferramenta, que é um formulário do Google que faz parte da tarefa dessa aula. Então, você vai assistir esse conteúdo prestando bastante atenção e depois você vai lá na ferramenta para poder responder e aí você fazer uma reflexão mais profunda a respeito do ciclo de vida, do ciclo em que você está, da fase em que você está da sua vida financeira, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, qual é a primeira fase? A primeira fase do nosso ciclo de vida financeira é a fase de acumular. E aí, o que a gente precisa fazer em geral nessa fase? Primeiro, é reservar grande parte da renda obtida para poder gerar aí, né, fazer o seu patrimônio, né? Então, você reserva uma grande parte de tudo que você ganha e, com isso, você constrói o seu patrimônio com base em investimentos. Por quê? Porque a construção de um patrimônio, se você só acumula, por exemplo, botando na poupança, esse patrimônio não vai crescer o suficiente para conseguir gerar a sua liberdade financeira. Isso pode até acontecer? Pode, mas vai requerer um trabalho gigante, muito trabalho, às vezes precisando fazer não só as horas comuns de trabalho, mas muitas horas extras, várias tarefas extras, e durante um tempo muito grande, o que não é recomendável. Por quê? Porque isso pode gerar burnout, que é uma espécie de síndrome, já é inclusive uma doença reconhecida de quando você se esforça demais, né? Você se desdobra muito além da sua capacidade física, mental e emocional. Pode gerar estresse, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão. Então, assim, conseguir a liberdade financeira é realmente uma coisa muito importante, porque, como eu costumo dizer, né, principalmente para quem já me segue há um tempo, ou para quem já me acompanha nos treinamentos, que a liberdade, de fato, ela requer poder de escolha, né? Não existe liberdade sem poder de escolha. E não tem como você ter poder de escolha se você não tem recurso financeiro para poder escolher, certo? Então, você precisa, sim, do recurso financeiro, mas a gente precisa usar as estratégias, né, as estratégias mais adequadas para a gente conseguir aumentar esse patrimônio, construir esse patrimônio que vai trazer a liberdade financeira de uma maneira mais inteligente, tá? Então, essa é uma parte importante da fase 1, que é a fase de acumular, quando você começa a formar o seu patrimônio. Uma outra questão é você investir na sua formação e na sua capacitação profissional. Para quê? Para poder aumentar a capacidade de geração de renda.
Por quê? Às vezes uma pessoa que ganha, por exemplo, um salário mínimo, ela não pode conquistar a liberdade financeira? Claro que pode, e deve, na verdade. Sendo que, qual é a primeira forma de investimento? Se ela ficar só separando 5, 10% que seja do salário dela e for reservando num investimento qualquer, isso vai fazer efeitos? Vai. Principalmente se ela começar muito cedo. E aqui cabe uma informação muito importante. Eu estou passando essa informação para você. Ela é válida para você, independente da idade que você tenha, tá bom? Eu mesma comecei, de fato, a investir já aí por volta dos meus 40 anos, tá? E tem pessoas que começam bem depois disso e conseguem também atingir a liberdade financeira. Então, não é uma questão que só as pessoas novas conseguem. Não, as pessoas mais velhas também conseguem, mas quanto mais novo você começa, menor o esforço que você tem que fazer para chegar até lá. Então, um detalhe importante, para você que é mãe, que está me acompanhando aqui, que está assistindo esse vídeo, começa já a trabalhar isso com seus filhos desde agora, independente da idade que eles tenham, tá bom? Porque aí você vai estar prestando um grande serviço para eles, você vai, com certeza no futuro eles vão te agradecer muito por ter passado essas informações. Então, seja aqui uma multiplicadora desse conhecimento que eu estou passando para você, tá bom? Então, é importante você investir. Então, se hoje a sua fonte de renda é muito pequena, seu salário é muito baixo, não estou dizendo que você não possa começar a fazer a sua reserva financeira, deve, mas o primeiro tipo de investimento que você precisa fazer, de fato, é na sua formação, é em conhecimentos que vão possibilitar que você aumente a sua geração de renda, ou seja, que você aumente o seu salário. Se você é uma prestadora de serviço, você investe em cursos, em formações, em treinamentos que possam aumentar aí as suas competências, as suas habilidades para oferecer serviços cada vez melhores e com isso ganhar mais. Tá bom? Então, esse é um detalhe muito importante que passa despercebido para muitas pessoas. Tá bom? Então, invista no seu conhecimento, na sua formação, porque com isso você vai aumentar muito a sua capacidade de geração de renda e aí você consegue potencializar muito mais a reserva que você vai fazer para a construção do seu patrimônio. Outro ponto importante é você arriscar mais em oportunidades profissionais e aprender sobre investimentos. Isso é muito importante nessa fase, tá bom? Porque, às vezes, a pessoa se frustra lá no final da vida porque, caramba, eu podia ter feito tal coisa, eu podia ter feito tal coisa, e não fez por medo, né? Mas essa é a fase para isso. Agora, isso quer dizer que todas as pessoas vão necessariamente precisar correr riscos? Não, isso vai variar de acordo com o seu perfil. Se hoje a carreira, a vida profissional que você tem é satisfatória, você está no patamar em que você está, não há necessidade de você correr riscos, tá bom? Mas a fase de correr riscos, o que eu quero dizer é isso, a fase de correr riscos profissionais, né, para conseguir alguma coisa que seja mais satisfatória, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista profissional, é agora quando você está começando a construir o seu processo de acumulação, quando você está aí nessa primeira fase. E um outro detalhe, criar a reserva financeira é fundamental, tá bom? Não tem como você passar para a próxima fase se você não tem a sua reserva. Então, esse é um ponto importante. Então, a parte lá de correr riscos, todo mundo necessariamente tem que correr riscos? Já disse que não. Essa é uma fase em que você está mais propensa a correr esses riscos, né? A fazer essas escolhas, porque, na verdade, você ainda não tem um patrimônio muito grande acumulado, então o que você está colocando em jogo é pouco, né? Então, é a fase de você experimentar, é a fase de você investir no seu conhecimento, na sua formação, vou repetir, independente da idade em que você esteja. Tá? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas acham que uma pessoa, por exemplo, de 50 anos já está velha, não posso fazer mais nada, minha vida já passou. Não passou, não. A perspectiva de vida das pessoas está aumentando cada vez mais, tá bom? Então, vale sim muito a pena, independente da idade em que você esteja, você investir, tá? Já participei de cursos de formação, de cursos de investimentos
com pessoas de 70, de 80 anos, aprendendo a investir para estruturar melhor um patrimônio e conseguir alcançar objetivos. Porque sim, essas pessoas também têm objetivos. Então, por que você não pode? Tá bom? Então, não se derrota, não dê o jogo já por encerrado, muito antes do apito final do juiz, tá bom? Então, você tem tempo sim, você tem chance sim, invista em você. Então, essa é a primeira fase, né, do seu ciclo de vida financeira, a sua fase de acumulação. Anotou tudo? Vamos seguir adiante, não vou fazer nenhuma pergunta agora, porque eu já disse que no final você vai ter uma tarefinha, uma atividade para você preencher, beleza? Vamos lá, então. A fase 2 é a fase de rentabilizar. Então, você passou pela fase de acumular, quer dizer que nessa fase de acumulação você já tem que ter todo o capital que você precisa? Não, é a fase em que você inicia a sua acumulação e aí você faz aquelas ações lá, né, que eu falei para você. Nessa fase de rentabilizar, o que precisa acontecer? O que é ideal que aconteça? Você destinar parte dos investimentos para opções mais arrojadas. Para quê? Para aumentar a sua rentabilidade. Por quê? O que acontece? Eu nem recomendo que você já comece a buscar investimentos mais arriscados, fundos imobiliários, ações, alguns tipos de investimento de renda fixa, se você ainda não tem a sua reserva financeira formada. Por quê? Porque senão você está exposta a imprevistos, a emergências. E aí, esses investimentos mais arriscados, eles têm um tempo, digamos assim, para dar retorno, para maturar, como se fosse uma fruta. Se você tira a fruta do pé antes da hora, você não vai conseguir consumir porque ela vai estar verde. Com os investimentos é a mesma coisa. Você fez o investimento, você precisa dar o tempo que aquele tipo de investimento precisa para que ele traga o retorno, para que ele dê os frutos de fato. Se você precisa tirar ele antes da hora, aí sim tem uma grande chance de que você tenha um prejuízo. Então, você precisa ter uma reserva financeira, que é o que vai te socorrer em momentos de maior necessidade, para que você não precise recorrer a esses investimentos, que são mais arriscados, mas que, por consequência, são também mais lucrativos, mais rentáveis. Então, a partir do momento que você construiu a sua reserva, que você fez tudo aquilo que eu falei lá da fase 1, e você construiu a sua reserva, agora sim é a hora de você começar a buscar investimentos mais lucrativos, mais rentáveis, para que esse seu patrimônio aumente, tá bom? Próximo aqui é você começar a investir em empreendimento próprio, para caminhar com esse empreendimento próprio paralelo ao seu emprego mais estável. Aqui, de novo, todo mundo tem necessariamente que fazer por isso, que fazer isso? Todo mundo tem que passar por essa fase de abrir um negócio próprio? Não. Essa é a fase em que as pessoas que têm esse desejo normalmente tomam essa decisão, tá bom? E aí até cabe aqui uma observação, muita gente fala às vezes, eu preciso fazer a minha transição de carreira, eu trabalho como CLT, ou eu trabalho, não sei, sou concursada, mas eu quero ter o meu negócio. E aí eu preciso sair do meu emprego para abrir o meu negócio. Não é o que eu recomendo, tá bom? Então, caso você tenha esse sonho, caso você tenha essa pretensão, pensa em alguma coisa que você possa ir aos poucos. Sabe aquela história de molhar o pé? Primeiro botar o pé na água para sentir a temperatura? Vai aos poucos, começa pequeno, começa em paralelo. Começa fazendo, associando as duas coisas. Porque aí você não vai precisar romper de uma vez com uma carreira que já gera uma renda, né, que já garante um determinado grau de conforto e a sua sobrevivência até da sua família, né, dos seus filhos, para começar um outro negócio que muitas vezes a gente não sabe nem se vai gostar, porque às vezes a gente tem aquele sonho, né, aquela ilusão de que empreender é ótimo, porque eu estou trabalhando para mim, então não tem problemas. Dentro do empreendedorismo tem muitas coisas que não necessariamente você vai gostar de fazer.
por mais que você tenha escolhido qual é o negócio que você vai abrir. Então, essa é a fase em que as pessoas que têm o desejo, que têm a intenção, que sentem que têm uma habilidade natural para isso, aí sim, abrir um negócio para trabalhar em paralelo com a carreira inicial, que vai rentabilizar também. Por quê? Um negócio, uma empresa, um negócio, seja online, seja presencial, que você abra, ela é também uma forma de investimento. Você investe um valor em dinheiro, você investe o seu tempo, e com o passar do tempo, aquele negócio gera um retorno, assim como o investimento no mercado financeiro. Então, é também uma forma de investir. Então, da mesma forma em que a fase de rentabilizar é a fase em que a gente se dispõe a correr mais riscos, com investimentos que são mais arriscados e com isso trazem mais rentabilidade, trazem mais retorno, é a fase também em que a gente pode se propor a correr riscos em relação a um trabalho, né? E aí, se você tem a pretensão, a vontade, o interesse em abrir um negócio, que seja presencial, que seja online, que seja pequeno, é o momento ideal, porque ele vai funcionar também como um investimento para rentabilizar o seu dinheiro. Outra ação, continuar investindo no desenvolvimento pessoal e em oportunidades profissionais. Gente, isso aqui não acaba. O ser humano, ele é um ser que precisa estar em constante evolução. Ainda mais hoje, tá? E isso eu posso falar com propriedade, porque inclusive um dos cursos que eu fiz foi uma pós, que eu faço, né, na verdade, foi uma pós em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching. E o que é falado o tempo inteiro é aquela cultura de que a gente estuda e a gente aprende enquanto é criança e adolescente, chegou na idade adulta, a gente não aprende mais nada, que você tem uma profissão, você está garantido ali. Isso acabou, e acabou há muito tempo. Por isso até que hoje tantas pessoas perdem emprego tão rápido, porque a nossa formação precisa ser contínua. A gente precisa estar o tempo inteiro evoluindo, estudando, se aprimorando, se dispondo a aprender algo, tanto para melhorar a habilidade que a gente já tem, as capacidades que a gente já tem, como também para adquirir novas habilidades, adquirir novas competências. E com isso, à medida que você vai se preparando mais, estudando mais, você aumenta a sua empregabilidade, ou seja, você começa a ser mais indispensável no lugar onde você trabalha, o que gera maior retorno financeiro. E caso você perca o seu emprego, ou até mesmo você decida sair do seu emprego por não ser aquele que você gosta, você pode fazer isso com mais tranquilidade, porque se a sua empregabilidade é alta, com certeza vão ter outros lugares interessados nas suas capacidades, nas suas competências e nas suas habilidades profissionais. Então, essa é uma questão que precisa acompanhar você sempre, tá bom? Evolução contínua, tá sempre buscando desenvolvimento pessoal, se aprimorando como pessoa, buscando habilidades de relacionamento, habilidades emocionais, para lidar com pessoas, para lidar com situações, e buscando também habilidades e capacidades técnicas, tá bom? Isso precisa acontecer sempre. Por isso até que eu fui estudar também essa questão profissional e de carreira, porque, na verdade, finanças e carreira andam juntas, né? E, por último, aqui, foco na independência financeira. O que é isso? A independência financeira é quando você não necessariamente, você atinge um ponto em que você não necessariamente dependa mais exclusivamente do seu trabalho para manter sua sobrevivência. E aí eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, um dos passos que eu coloquei aqui é o fato de repente, abrir um negócio próprio para trabalhar em paralelo. Ou que não seja abrir um negócio próprio, mas ter uma fonte de renda extra. Vender algum produto, prestar algum serviço que você faça em paralelo junto com o seu
trabalho oficial, né? A sua profissão oficial, que é ali a sua renda, a sua fonte de renda principal, né? Que a gente chama. Então, assim, você já não depende de uma única fonte de renda quando você escolhe esse caminho. Aí, às vezes, se você já tem algum outro imóvel e aluga o seu imóvel, esse valor de aluguel que você recebe já é também uma nova fonte de renda. Se você tem um carro e aluga seu carro, isso cada vez é mais comum, cada vez mais pessoas fazem esse tipo de coisa. Você já tem aí uma outra fonte de renda. E aí, você já começando a fazer os seus investimentos financeiros, eles também, vários deles, vários tipos de investimentos financeiros, têm a capacidade, o potencial de gerar fonte de renda, que é aquela chamada renda passiva. Inclusive, todos esses exemplos que eu dei são de renda passiva. Né? O aluguel de uma casa, quer dizer, com exceção de quando você vende um produto, presta um serviço, abre um negócio. Aí não é renda passiva, aí no caso é renda extra. Né? Se você tem o seu trabalho, a renda que vem desse trabalho é a sua renda principal. Aí, quando você vai adicionando a esse trabalho outras formas de prestar serviços ou de vender produtos, você está gerando uma fonte de renda extra. E aí, quando você começa a ir pelo caminho em que você tem bens, carro, casa, moto, enfim, seja lá o que for, e você aluga esses bens, é uma forma de renda passiva. Se você recebe dividendos ou proventos que venham de investimentos financeiros, é outra fonte de renda passiva. Quando chegar o momento da sua aposentadoria, a sua aposentadoria, o salário que você recebe da aposentadoria, é uma fonte de renda passiva também. Por que eu não posso depender só da renda passiva? Simples, porque o INSS não tem a capacidade de manter o seu padrão de vida. E uma notícia, que é triste para muita gente, porque muitas vezes a gente não para para pensar nisso. Se hoje o seu gasto, seu consumo mensal é X, à medida em que a sua idade aumentar, o seu consumo vai aumentar junto. Por quê? Você começa a ter mais gastos com médicos, com tratamentos, com alimentação. Vários cuidados a mais precisam ser tomados e isso gera gastos, traz uma despesa. E aí, quando você se aposenta, o que acontece em geral? O seu salário não se mantém, ele cai, certo? E esse salário cai, ou seja, a fonte de renda diminui e o seu gasto aumenta. Então, isso é desproporcional. Mesmo que o INSS consiga, de fato, daqui ainda a muitos anos, manter esse sistema, né, previdenciário que está vigorando hoje, que é uma coisa que a gente ainda não sabe, porque tem muita coisa acontecendo aí nessa área, né, nesse assunto, tem muitas leis, muitas reformas acontecendo, e o que a gente ouve em noticiários de pessoas especializadas é que realmente o nosso sistema previdenciário ele não se sustenta da maneira em que é hoje. Então, você não pode contar com isso. Embora até uns anos atrás era assim que funcionava, nós fomos educados, né, para trabalhar e, claro, não é uma coisa que a gente consiga escolher, a gente faz o nosso... a gente é descontado, né, nosso salário é descontado justamente por causa da Previdência, só que a hora em que você vai realmente receber essa Previdência está cada vez mais distante e o valor que você vai receber dessa Previdência também está cada vez menor. A gente não pode contar com isso, então, por isso, a independência financeira é tão importante. Construir essa independência e começar a construir essa independência o quanto antes é muito importante para que você tenha qualidade de vida também lá quando você estiver, de fato, mais velho. Então, é importante ter foco na independência financeira, em fontes de renda que possam garantir a sua sobrevivência e mais, garantir a sua qualidade de vida sem a necessidade do trabalho, tá bom? E vamos para a última fase aqui, né,
do ciclo de vida, que é a fase de preservar e manter. E aí, o que acontece nessa fase em geral? Você já consegue viver com o resultado dos investimentos que você fez ao longo da sua vida. E por que ao longo da vida? Porque, lembra, começou lá atrás, na fase de acumulação. Quando você começou a montar a sua reserva financeira, ela também vai gerar recursos e vai ter o papel, né, de ser também uma forma de investimento, embora a função dela não seja ter lá uma grande rentabilidade, mas ela tem um papel fundamental para que você consiga ter outros investimentos, né, que te garantam. Então, nessa fase aqui, você já consegue viver de verdade com o resultado de tudo que você colheu, de tudo que você investiu. Aqui é a fase de não arriscar mais o patrimônio acumulado. Então, na fase 1, você começou a acumulação. Na fase 2, foi a fase de você correr riscos. Por quê? Porque quando você corre riscos, você, em geral, tem um potencial muito maior de rentabilidade, certo? Então, lá atrás, na segunda fase, na fase de rentabilizar, é a fase em que você correu riscos. Quando chega na terceira fase, você não está mais na época de correr riscos, porque agora você tem que viver do patrimônio que você acumulou, certo? E de tudo que você rentabilizou. Então, agora não é mais a hora de correr riscos. E aí você precisa continuar investindo no desenvolvimento pessoal e em oportunidades, tanto pessoais quanto profissionais. Porque, lembra que eu falei? Ser humano é um ser que precisa estar em constante evolução. Então, evolução contínua, formação continuada. Você precisa continuar investindo nisso para você ir se aprimorando como pessoa, buscando cada vez mais conhecimentos, porque uma vez que você para, você às vezes é atropelado pelos acontecimentos. Hoje tudo muda muito rápido, então a gente precisa estar sempre se preparando, né? Estar sempre buscando informação para você estar atualizada e conseguir tomar sempre as melhores decisões, mesmo já lá no final da vida, né? Claro. E o foco agora não é mais a construção da independência, o foco agora é a manutenção dessa independência que você construiu ao longo da sua vida. Então, olha só, como eu disse para você agora, no final não, desculpe, embaixo aqui desse vídeo, eu vou te pedir, mesmo que você esteja assistindo na gravação no YouTube, se você está assistindo comigo ao vivo, você vai receber a atividade já para você responder. E se você está assistindo a gravação, vem aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar um formulário do Google com a atividade sobre os ciclos da vida financeira. Vai lá, responde, porque além desse conteúdo, vão ter também umas perguntas de reflexão, para você refletir em que fase você se encontra, o que você pode fazer, né, para melhorar, para mudar de fase, que ações você precisa ter para poder melhorar aquilo que você sente que não está indo muito bem. Então, não deixa de responder, isso é muito importante. E aí, você, estando aqui comigo no acompanhamento, você vai ter meu feedback, e caso você esteja assistindo só a gravação, comenta aqui embaixo como foi, que eu vou ter um prazer enorme em te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um detalhe importante, se você está assistindo a gravação no YouTube, não esquece de vir aqui embaixo, curte esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, que cada vez que você curte, né, o YouTube começa a mostrar para mais pessoas. E mais um detalhe importante, se inscreve no canal, porque aí você vai receber vários conteúdos como esse, né? E aqui de forma gratuita, quem sabe que você já não vai estar tendo uma bela ajuda para fazer as mudanças que você está tentando tanto e não está conseguindo, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!